E Janja e Barba gostam de viajar, isso não é novidade para ninguém. Mas dessa vez não deu muito certo o rolezinho do casal mais amado do Brasil, se é que você me entende, contém ironia. Bom, tudo começou primeiramente no aeroporto, sim. Quando eles foram pegar ali o avião, eles ficaram meio que acenando para os funcionários do aeroporto, que não deram ideia nenhuma para nenhum dos dois. Outra situação é assim quando eles desembarcaram e foram sentido a um hotel. Quando estavam na porta do hotel, o pessoal começou a vaiar de forma surreal. E depois, saindo pelas portas do fundo do hotel, eles foram para a Rede Globo. E lá eles foram meio que humilhados por uma repórter que debochou das vaias que o Barbudo levou. Já o Barba está em apuros por ele ter mexido lá com a Terra Santa e ele não pode mais pisar lá. E o pessoal está, ó, descascando nele. Bom, são tantas informações aqui que eu vou trazer para vocês. Eu só peço duas coisinhas: que você deixe o like, se inscreva no canal e, se você for educado, comente aí de onde é que você está nos assistindo. Antes de começarmos bem rapidamente, apenas duas enquetes eu vou trazer para vocês. Uma: e eu me orgulho de ter apoiado e, é claro, e continuar apoiando o nosso capitão. Se você também se orgulha, comenta: eu me orgulho do capitão. E você quer que esse casal volte em 2026? Se sim, comenta: volta capitão e volta Michele. Simbora! Governo fecha acordo com empresas aéreas e vai reduzir em 5,8 bilhões dívidas da Gol e Azul, ou seja, deixarão de pagar, enquanto nós aqui do outro lado temos que pagar tudo certinho, senão já viu, né? Efeito Barba: HSBC rebaixa ações brasileiras e diz que papéis são armadilhas clássicas de valor. Jovens estão insatisfeitos com a economia do Barbudo e desaprovação vai a 71%, diz Datafolha. Comenta aí, fora Barba. Número de pessoas em situação de rua no país aumenta em 2025. 2025, gestão de quem? Gestão, é claro, do Painho. Sem mais delongas, vamos dar logo início aqui, tá? Fala aí, Mônica Bergamo. Descasca a Janja. Ao longo do governo, ela foi adotando uma postura um pouco mais séria, adotou uma pauta mais séria do combate à fome, e nem isso funcionou para que a popularidade dela se mantivesse em alta. Ela cai. Então é um problema dela, um problema para caso ela tenha alguma ambição política. Também é um problema porque ela tem alguma influência na comunicação do governo. Quer dizer, como pode influir na comunicação de um governo uma pessoa que tem a imagem ruim, não cuida nem da própria imagem? Quer dizer, acabam tendo questionamentos voltados a ela. Mas qual que é a preocupação maior? A preocupação maior é que essa antipatia em relação a ela se transforme num instrumento fácil para a oposição atacar o presidente Lula em momentos talvez mais difíceis que se avizinham, né? A gente viu o dólar explodindo no fim de ano, a gente sabe que isso pode ter reflexo na economia, seguramente vai ter reflexo na inflação, seguramente o próximo ano vai ser um ano mais difícil para o governo Lula. Num momento de maior dificuldade, você ter um flanco como esse, uma primeira-dama, que se expõe bastante com uma popularidade muito baixa, vira um flanco fácil de ataque, vira um instrumento fácil para atacar o presidente Lula. E essa é a preocupação sempre com o governo, com o desempenho do governo, porque vai ter aí em 2026 uma eleição bem difícil para enfrentar. Pois é, rapaz, a Mônica Bergamo trouxe aqui uma situação interessante. O que me chama a atenção é que a maioria deles estão descascando Barba, tá bom? Inclusive a própria jornalista da Globo, enquanto a Eliane Cantanhede, né, aqui, ó, ela meio que dava uma desculpa pelo Barba não ir à posse do Trump. A outra jornalista disse que ele não foi convidado. Isso sim, olha aí. O presidente Lula nem vai à posse do Maduro, nem vai à posse do Donald Trump nos Estados Unidos. Mas são duas coisas muito diferentes. Primeiro, porque nos Estados Unidos, a posse dos presidentes não é um evento para o qual são convidados os líderes Só porque o Barba não foi convidado, né, Cantanhede? internacionais, presidentes, primeiros ministros, coisa nenhuma, né? O Milei vai porque ele vai meio assim eu diria de furão, né? Ele vai de furão porque ele quer se mostrar muito próximo do Trump. Mas o Lula não vai
porque nem é para ir mesmo. Agora, no caso da Venezuela, a não ida do Lula, que além desses todos que você citou, né, o Lula poderia ter mandado o chanceler Mauro Vieira, o vice Geraldo Alckmin e, principalmente, o Celso Amorim, que é o assessor internacional, que foi chanceler durante 8 anos nos 2 mandatos do Lula e que, nessa condição, inclusive se aproximou muito Mas o Barbudo já mandou pessoa para lá. do Maduro. O Maduro era o chanceler do Hugo Chávez e o Amorim era o chanceler do Lula. Né? Então, caberia muito bem ir. E por que o Lula vai mandar a embaixadora Gilvânia Maria Oliveira? Porque o Lula não está nada feliz com o Maduro, né? O Maduro, além de tudo, é muito, muito, muito ingrato, né? Porque o Lula teve um... Mas ele mandou, Catanhede. Para de passar pano. Sabe para onde que ele não mandou? Para os Estados Unidos, porque não foi convidado. Olha o Barba sendo vaiado no aeroporto, depois a jornalista debochando dele. Olha aí. Esta cena é de milhões. Na verdade, impagável. Sem carreata, sem ninguém para receber. Afinal de contas, ele não é um mito. E nem os funcionários do aeroporto quiseram dar um oi. Engole o choro e faz o L. E saindo do aeroporto, olha aí. Eita! Música para os meus ouvidos. Mas quando eles chegaram, tá, no hotel, mais vaias. Ai, parece que Painho não consegue continuar andando por aí, não é verdade? E sobre a esbanja? Incrível, ela não tinha dito que até para fazer uma carta precisava pagar do bolso dela e que ninguém pagava as roupas dela senão ela mesma. Agora a gente descobre que tem esse monte de funcionários trabalhando para ela, essas despesas gigantescas. Será que ela não sabia disso também? Será que era tudo sem que ela soubesse, sem que ela visse? Um gabinete que trabalha para ela e ela não sabe disso e reclama para a população que ela está em situação de dificuldade. Imagina como as pessoas escutam na hora que ela fala uma coisa dessas. Ela em dificuldade. Não tendo cargo custa isso? Imagina se criarem um cargo de primeira-dama remunerada. Aí sim vai ser um terror. Aí pode esquecer que vai ser uma esbanjação tremenda. Se você não sabe o que aconteceu com o lance da Terra Santa, o Eduardo vai te explicar aqui, olha só. Justiça ordena que a Polícia Federal investigue soldado de Israel que está no Brasil. O militar veio ao país para passar férias e é acusado de participar de um ataque a um bairro residencial em Gaza. Primeiro, esse militar é um sobrevivente do 7 de outubro, um dia em que terroristas Nós sabemos já o que aconteceu ali, né? seguem em cativeiro há mais de um ano. Foi de bebê, de criança. Ou seja, o cara é brasileiro, tem nacionalidade também, né? Ele é brasileiro e mora lá na Terra Santa, né? Enfim, deve ser casado com alguém de lá, tá? Veio passar férias aqui no Brasil e o que aconteceu foi isso, a justiça investigando ele aí. E aí o porta-voz, né, da Terra Santa ali, Israel, se pronunciou. O governo brasileiro continua condenando as forças de defesa de Israel, legitimando as narrativas de grupos terroristas. Ainda não está claro que terroristas atuam dentro de instituições civis, lançam foguetes dentro de áreas humanitárias, escondem seus armamentos dentro de zonas civis, estabelecem seus centros de comando dentro de escolas e hospitais. Enfim, utilizam civis como escudos humanos. Nessas circunstâncias, o que se espera de Israel? Tem duas opções. Aqueles que não se preocupam com a existência do Estado de Israel vão dizer que qualquer dano a civis não é legítimo, mesmo que os alvos sejam somente terroristas. Aqueles que dão valor à existência do Estado de Israel entendem que contra terroristas não podemos guerrear com flores e presentes, que é necessário atuar exatamente como Israel está atuando, fazendo tudo possível para minimizar danos a civis por um lado e atuando com mão forte contra os terroristas por outro lado. Então, quando vocês verem notas oficiais como esta, dizendo que Israel bombardeia a faixa de Gaza,
causando a morte de civis, sem sequer citar e condenar a atuação de terroristas em áreas civis, saibam que, na verdade, mesmo que a princípio pareça que o alvo atacado é uma instituição civil, nossos alvos são somente terroristas ou locais utilizados por terroristas. Ou seja, o Barba trazendo vergonha para todos nós mais uma vez. Se você concorda, digita 00. Como nesse ataque que aconteceu há alguns dias em Jabalia, em um local que seria uma escola que foi transformada em centro de comando para terroristas do Hamas. Veja a quantidade de armas encontradas na escola, vistas por um drone depois do ataque. Esses e outros locais utilizados cinicamente por terroristas são os alvos atacados pelo exército israelense. Não escolas, não crianças, não mulheres, terroristas. Sim, infelizmente civis estão pagando o preço dessa guerra. Isso é uma tragédia. Pois é, rapaz. E a gente sabe o que né, que vem acontecendo aí, né? E sobre o brasileiro, já foi embora, olha aí, vamos ser preso. Esse desgoverno não cansa de passar vergonha. Soldado israelense das IDFs, lá do Israel, veio passar as férias no Brasil e acabou que está sendo investigado pela justiça brasileira por crimes de guerra. Olha o tamanho da hipocrisia. Quando o Maduro esteve no Brasil, o próprio desgoverno, o próprio capiroto esteve lá, recebendo ele, lá no Palácio Presidencial, em Brasília. E aí o soldado inclusive que escapou de uma tentativa de ataque do grupo do Hamas. Ele vem passear no Brasil e o desgoverno brasileiro, a justiça, vai investigar o soldado. Mas graças a Deus ele já picou a mula, prestou atenção, acordou aonde é que ele estava e já vazou do Brasil aí nesta madrugada. É o tamanho da vergonha que esse desgoverno faz nos passar no mundo inteiro. Pois é, cara. Vergonha é com o Barba mesmo, não tem jeito. E o nosso capitão tomando um café com Augustinho, ensinando como é que faz um café bom, olha aí. Café do Bolsonaro, saúde. Tomou, apaixonou. Hoje vocês vão aprender a fazer o café mais gostoso do Brasil. Até eu que não gosto de café doce, só venho aqui para tomar café doce. Em casa tomo sem açúcar. Qual que é o primeiro passo? Um copo por pessoa, mais o outro de essa, né? Açúcar. Bota o açúcar antes para ferver, porque se vou botar açúcar depois, eu deixo o café mais frio. Não faz sentido. O coador que eu uso aqui é descartável, mas eu reaproveito, tá? E dá para 2 cafés a cada coador. Eu escondo o coador quando a mulher vê que eu estou reciclando, ela joga fora. Agora, Agostinho, quem toma no café se apaixona. A exceção vai ser você, ok? Ferver a água. Agora, tá fervendo? Você bota aí pra mim 2 colheres de pó. Ah, você coloca o pó ali dentro? Também. Ó, rapaz. Eu gosto muito de um café. Se você gosta, digita 22. Eu gosto muito. Inclusive, tô bebendo até um café. Só que é um cafezinho com leite aqui, ó. Aqui, ó. O café tá pronto. É isso, eu espero que vocês tenham gostado da receita do café do Bolsonaro, saúde. Tomou, apaixonou, exceto Agostinho. Se você for fazer a nossa receita, me marque. Tomou, apaixonou. Exceto o Agostinho. Ele é muito engraçado, não tem jeito, não tem jeito. E a Globo descascando Barba pelas queimadas na Amazônia. Será que é medo do Trump? O Trump vai entrar, a bagunça vai acabar e o pessoal... A Globo já tá se descolando do Barba, olha aí. O meio ambiente pede socorro. O Brasil fechou o ano com a maior quantidade de queimadas desde 2010. Olha só aqui no telão o que a gente está vivendo, por que o meio ambiente está pedindo socorro. Foram mais de 278 mil focos. A gente tem aqui, olha só, gente, o quadro como começa em 2010, quando teve mais que isso, mas de 2011 para cá, como ficou a situação e esse pico em 2024. Então, a gente tem uma alta de 46% na comparação com 2023. E por essas barrinhas, por esse gráfico, a gente percebe, né? Olha só a altura que chega
esse gráfico em 2024 como é um patamar muito maior do que o registrado na nossa história recente. É uma situação preocupante, né, na maioria dos biomas. Engraçado que eu não falo o nome do Barba. A Amazônia e Mata Atlântica fecharam o ano com as maiores quantidades de incêndio desde 2007. O Cerrado, desde 2012. E o Pantanal, com a segunda pior marca desde o começo da medição, há 26 anos. Imagens, gráficos, todos traduzindo que a natureza precisa de preservação, precisa de cuidado, porque a gente vive, infelizmente, viveu em 2024 um processo histórico, trágico, triste, que precisa ser revertido. Vai reverter sim. Com Barba até 26 aí. Vai reverter nada, rapaz. Olha isso aqui. Aí você me pergunta, por que Pernambuco vive nessa miséria? Entra governo, sai governo. Será que é porque Pernambuco tem mais pessoas que recebem auxílio do que trabalhadores de carteira assinada? E Pernambuco não sai dessa miséria? Porque Pernambuco é a maior taxa de desemprego do Brasil, mesmo tendo mais Bolsa Família do que carteira assinada. E sendo que o IBGE, quando você está no Bolsa Família, no BPC, no CAD único, você não está desempregado. Entendeu aí? Pro IBGE, quem recebe qualquer benefício do governo está empregado. O desemprego no estado de Pernambuco é acima de 11%. Por quê? Por quê? Por quê? Atenção, dados oficiais. Em Pernambuco, mais da metade das famílias vive com renda de até R$ 660. A informação é do IBGE. Em Pernambuco, 56,4% das famílias têm renda média per capita de até R$ 660. Você sabe o que é R$ 660? É a renda, metade do salário mínimo. Metade do salário mínimo atual. Pois é, porque tem mais gente que recebe auxílio do que trabalhadores de fato ali de carteira assinada. Olha isso daqui. Exclusivo, Gustavo Lima anuncia que vai se candidatar à presidência da República em 2026. Parabéns, Gustavo Lima. Quem dera-se mais pessoas como você, que não é bandido, que não é ladrão, que nunca precisou de político para viver, sabe, pudesse entrar mais na política. A gente precisa de pessoas que nunca foi político para entrar na política. Então, se você quiser vir a candidato a presidente, a governador, a senador, a deputado federal, você tem meu apoio. A gente precisa de colocar pessoas que nunca foi político para poder ser político. Sabe? Eu estou incondicionalmente com o capitão, certo? Ou quem ele indicar. E ponto final. Pessoal, nosso vídeo foi esse. Muito obrigado a você que chegou até aqui. Você, é claro, que assistiu o vídeo todo, comenta. Eu assisti o vídeo todo. Valeu!